Make this here with all the ice on in the booth. At the gate outside, when they pull up, they give me. E aí pessoal, beleza? Professor Marcos fazendo aqui mais um vídeo para vocês, tá? O tema de hoje, Primeira Guerra Mundial. Então se liga porque hoje nós vamos entender os conceitos e os principais motivos desse conflito. Bom pessoal, vamos lá. Entre os motivos que levaram para a Primeira Guerra Mundial, nós podemos citar o imperialismo europeu na África, tá? Esse imperialismo que era uma prática extremamente comum da Europa nas regiões periféricas, como África e também como a própria Ásia, tá? Onde eles invadiam arbitrariamente esses territórios e redistribuíam essas terras conforme a visão dos países europeus, conforme o bem-querer dos países europeus, beleza? Entre as principais potências, claro. Disputas internas na Europa, e aí que vem principalmente pela unificação tardia de Itália e Alemanha, tá? Que vai datar ali para o finalzinho do século, para a metade final do século XIX, tá? Então eles meio que já começam atrás nessa corrida imperialista na África, eles já começam um pouco tarde, beleza? Outro ponto, pessoal, o anseio por independência por parte de povos europeus. Aqui estamos falando principalmente dos sérvios em relação aos austríacos, tá bom? Que, por sinal, é o motivo, é o estopim para a Primeira Guerra Mundial, esse conflito entre Sérvia e Áustria, tá? Outro fator importante que nós podemos dizer também é a Belle Époque, tá bom? O que é essa Belle Époque na realidade, pessoal? Essa Belle Époque foi um período de grande transformação e revolução, tá? E mudanças dentro da Europa. Um período de muitas melhorias, de muitos avanços tecnológicos, principalmente no setor militar. Bom? E temos a expressão que a Europa ela é um barril de pólvora, como nós podemos observar aqui na imagem. Que a Europa é um barril de pólvora e ao sinal de qualquer fagulha, por menor que seja, esse barril iria explodir. Por quê, pessoal? Porque os europeus eles tinham basicamente aqui o ponto principal, certo, para as disputas bélicas deles. Eles tinham terras, mão de obra e matéria-prima graças ao continente africano, tá bom? Eles tinham disputas internas ali entre eles. Eles também estavam passando por um período de Belle Époque, então o desenvolvimento militar estava extremamente avançado. Armas e mais armas eram construídas dia a dia, beleza? Então tudo isso leva a entendermos que a situação europeia é uma situação de pólvora. De qualquer momento ela pode explodir, tá bom? Bom, nós temos, pessoal, a formação de algumas alianças, tá? A Tríplice Aliança, que é de 1882, formada por Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. Aí vem uma coisa importante, a Itália ela vai abandonar, tá, a Tríplice Aliança aí no começo da Primeira Guerra Mundial. Basicamente a Itália ela não curtia já muito o Império Austro-Húngaro, tá, por conta do processo de unificação, eles eram um pouco rivais e tudo mais. Tá? Então um dos motivos, uma das brechas que eles utilizam na realidade para abandonar a aliança é que era um tratado de resposta a possíveis ataques. E no caso, como vai ser o Império Austro-Húngaro que vai declarar guerra, eles falaram que a aliança então foi a atacante, certo, e não a defensora. E isso então possibilitaria, na verdade, que eles pudessem sair da Tríplice Aliança. Além, é claro, de que a Itália não queria se indispor com o Reino Unido, tá bom? Era um problema que eles tinham, de que eles não gostariam de brigar com o Reino Unido. Outra aliança que vai surgir posteriormente, tá, é a Tríplice Entente, formada por França, Rússia e Reino Unido. Tá? Durante o período ali da Primeira Guerra Mundial, a Rússia abandona, vou ver daqui a pouco, abandona a Primeira Guerra e entram os Estados Unidos. Tá? Então, pessoal, o que acontece? Todo aquele cenário de barril de pólvora, de imperialismo, de tumulto da Europa, vai acabar gerando na Europa o seguinte, caos. Tá? Vamos lá, entendendo. A Europa vai ter uma região do Império Austro-Húngaro. Essa região do Império Austro-Húngaro ela era cercada por conflitos, porque esse império era formado por vários povos. Um dos povos que queria sua independência era o povo sérvio. Tá? Dentro do povo sérvio vai ter um grupo separatista, extremista separatista, chamado Mão Negra. Esse grupo eles queriam a qualquer custo a independência da Sérvia. O futuro imperador Francisco Ferdinando do Império Austro-Húngaro ele começou a fazer uma série de passeatas e caravanas e excursões em alguns territórios da Sérvia para tentar apaziguar a situação, deixar aquele deixa disso, todo mundo aqui é amigo, não sei o quê. O grupo Mão Negra, sabendo disso, planeja o assassinato do futuro imperador Francisco Ferdinando. Porém, ele vai mudar a rota, vai acontecer alguns imprevistos e eles não conseguem matar o Francisco Ferdinando. E é aí que um cara chamado Gavrilo Princip entra.
Esse Gravillo Príncipe era o integrante da Mão Negra. E quando ele estava retornando para a casa dele após o insucesso do plano para matar o Francisco, ele se depara numa esquina justamente com o Francisco Ferdinando parado no carro com a sua esposa. Ele não pensa duas vezes, saca a arma e atira em Francisco, levando ele à morte. Tá? O que acontece, pessoal? Acontece que a Sérvia ela vai entrar em conflito aí com o Império Austro-Húngaro, tá bom? O Império Austro-Húngaro vai começar a cobrar cada vez mais o nome dos responsáveis pela morte do seu futuro imperador. Nisso, o povo sérvio ele vai utilizar um negócio chamado pan-eslavismo, que era defendido pela Rússia, tá bom? Esse pan-eslavismo ele colocava sob proteção russa, basicamente, todos os povos eslavos. Então, o povo sérvio, por ser um povo eslavo, vai pedir ajuda e proteção à Rússia. Nessa minha jogada, acaba acontecendo uma declaração de guerra da Sérvia, do Império Austro-Húngaro para a Sérvia e, consequentemente, para a Rússia. E é aí que nós começamos esse processo da Primeira Guerra Mundial. Porque como tínhamos uma aliança, então você declarou guerra a um país que é meu aliado, declarou guerra a mim também. E vira meio que um efeito dominó e daqui a pouco você não sabe mais por que você está brigando. Você só está lá brigando. Igual numa balada, quando está todo mundo bêbado. E sempre tem aquele amigo chato. Enfim, pessoal, aqui nós podemos observar pelo mapa como que eram formados e divididos, tá bom? O cinza aí para vocês vai ser a tríplice entente, tá? França, Rússia e Reino Unido. E o que está mais avermelhado aí é a tríplice aliança, que é a Alemanha, Itália e Áustria-Hungria. Lembrando que a Itália vai sair dessa tríplice aliança no começo da guerra. Vamos lá, pessoal. As fases da guerra. Bom, primeiro nós vamos ter o período inicial, que é o período de movimento, tá? Que é quando a Alemanha vai avançar rapidamente sobre Bélgica e França, basicamente. Como os países eles tinham muitas armas, muita tecnologia, muitas transformações, eles acreditavam que a guerra ia durar ali no máximo 3, 4 meses. A guerra começa em junho e julho de 1914 e ela iria acabar, certo? Ali antes de dezembro. Então no Natal ia estar todo mundo em casa, com a sua família, bonitinho. E não é o que acontece. Tá? Por quê? Porque eu percebi que eles estavam começando a perder muito território. Os franceses e os belgas vão desenvolver um negócio chamado de trincheiras. Tá? E é aí que é o problema da Primeira Guerra Mundial. Por quê, pessoal? Porque nessas trincheiras era o verdadeiro inferno. Eram crateras no chão, cavadas, tá? Onde ficavam milhares e milhares de soldados sem as mínimas condições de higiene, de saneamento básico, tá bom? Eles viviam basicamente um inferno na terra. Constantemente eram alvos de ataques das linhas inimigas, tá? E as trincheiras normalmente eram divididas assim. Imaginei que a metade, divide sua tela em 3 partes, tá? Do lado direito, certo? 1/3 ali do lado direito seria a trincheira aliada. O lado oposto, certo? Seria a trincheira rival. E o meio entre as duas trincheiras é o que nós chamamos de terra de ninguém. Que é um campo neutro cercado por armadilhas, guardas, beleza? Uma série de fatores para evitar que os aliados e os inimigos fiquem constantemente se atacando de uma forma mais facilitada, beleza? Essas trincheiras, galera, elas são responsáveis por essa demora muito grande na guerra. Porque você não conseguia avançar, basicamente, na trincheira. Você acabava ficando muito preso nessas trincheiras, entende? Não tinha um deslocamento muito fácil, não era uma coisa móvel, beleza? O que acontece, pessoal? Acontece que em 1917 nós vamos ter um evento chamado Revolução Russa. Vai acontecer lá na Rússia, beleza? Isso é um tema para uma outra aula, tá? A Revolução Russa vai acabar levando a Rússia a ser retirada, sua saída da Primeira Guerra Mundial e da Tríplice Entente. Em virtude disso, quem que entra na Tríplice Entente? O famoso Johnny, dos Estados Unidos, beleza? Os Estados Unidos eles chegam com mais de 1 milhão de soldados, tá bom? Descansados, novos, tranquilos, armamento novo. Então, assim, enquanto a Europa basicamente estava 3 anos já lutando, não aguentava mais participar de uma guerra, os Estados Unidos já chegaram, novinho, tranquilo, no segundo tempo, descansado, pronto para jogo, tá querendo mostrar serviço, beleza? Então, assim, pessoal, com a entrada dos Estados Unidos, a guerra já estava se encaminhando para os momentos finais, ela já vinha apresentando um desbalanceamento, certo? Já vinha demonstrando que ela ia acabar. A entrada dos Estados Unidos, ela acelera esse processo de final da Primeira Guerra Mundial, beleza? Aqui nós temos algumas armas da Primeira Guerra Mundial, como o morteiro de Meinfer, pistola, lança-chamas, que era muito perigoso também para quem usava, porque ele podia tomar um tiro ali no cilindro atrás, ou algum tubo do cilindro escapar e ele acabava explodindo. A metralhadora, temos também as baionetas, os rifles. Lembrando, pessoal, baioneta é essa espécie de faca, o facão que fica na ponta da arma, tá? Para o soldado poder se proteger em caso de ataque
enquanto ele estivesse recarregando suas armas. Os aviões lá para o final da Primeira Guerra Mundial, que eles vão começar a aparecer, tá bom? Os submarinos, tá? Que são os terrores invisíveis dos mares, você não conseguia ver de onde que você era atacado, você só era atacado, tá? Granadas, arma química, beleza? Tanque de guerra, e aqui uma piada extremamente engraçada de um historiador, uma arma química, que é uma arma de verdade, uma pistola, com alguns tubos e cilindros químicos. Então fica arma química. Foi muito engraçado, eu sei que você deve estar rachando de rir agora. Bom, temos algumas fotos de como que eram as trincheiras na época, beleza, pessoal? Vocês podem observar então que eram literalmente buracos, onde os homens ficavam presos. Imagina então, pessoal, que na imagem da direita aqui no canto de cima, caísse uma granada ali no meio. Sabe, o tempo de reação para você poder fugir quase não existe. Então você era uma morte certa. E muitas vezes você não morria, ficava com um ferimento grave, alguma fratura exposta, você acabava morrendo por infecção contraída, tá? Porque esses ambientes eles eram extremamente sujos. Tá bom, pessoal? Bom, a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial é bem pequena. Tá? Ela vai se dar principalmente depois que uma embarcação nossa chamada Vapor Paraná é derrubada pelas forças alemãs, beleza? O Brasil basicamente envia médicos e alguns combatentes para essa Primeira Guerra Mundial, e na parte marítima o Brasil ele apenas resguardou o nosso litoral ali para evitar possíveis ataques e fugas, tá bom? Dentro dos desdobramentos da Primeira Guerra Mundial, nós temos o Tratado de Saint-Germain, que vai desfazer o Império Austro-Húngaro, criando Áustria, Hungria, Tchecoslováquia, Iugoslávia e Polônia. Temos o Tratado de Sèvres, que vai desfazer o Império Otomano, tá? Então vai partilhar esse Império Otomano do Oriente em França e Inglaterra, tá? Uma parte para a França, uma parte para a Inglaterra. O Tratado de Versalhes, que é o mais famoso e é um dos motivos pelo qual vamos ter a Segunda Guerra Mundial, ele vai obrigar a Alemanha a entregar seus territórios conquistados e limita o uso das forças armadas, beleza? Da Alemanha para 100 mil homens, além de obrigar eles a pagar altíssimas indenizações para os vencedores da guerra. Quem foram os vencedores da guerra? Estados Unidos, Inglaterra e França, beleza? Basicamente. Bom, temos também o Tratado dos Desdobramentos depois, posteriormente, vai vir a ser o Tratado, do Tratado de Brest-Litovsk, um tratado entre a Alemanha e a União Soviética, tá? A entrada dos Estados Unidos, como já falei para vocês, a Conferência de Paris de 1919, que dentro dos seus acordos vai ter a Liga das Nações, que seria uma espécie de precessora da ONU, tá? Que o único objetivo deles seria, um dos objetivos deles, na verdade, seria evitar novos conflitos mundiais, tá bom? Novos conflitos bélicos. Nós sabemos pela história que isso não dá certo, pois teremos a Segunda Guerra Mundial. Então, pessoal, é isso. Me despeço por aqui. E com 5 dedinhos pra você faço um sinal. Tchau, tchau, tchau.